Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum a presença de pastores que se identificam como progressistas. Esse termo é usado para designar líderes religiosos que reinterpretam a mensagem bíblica à luz de ideologias modernas, muitas vezes relativizando conceitos históricos da fé cristã. Diante desse cenário, surge uma pergunta relevante. O cristão pode ouvir pregação de pastores progressistas? A resposta exige uma reflexão profunda sobre a fidelidade à palavra de Deus e sobre o perigo de aceitar doutrinas que não se alinham às Escrituras. O cristão é chamado a examinar todas as coisas e reter o que é bom. A Bíblia deixa claro que existem falsos mestres e falsos profetas que distorcem a verdade para atrair multidões. Quando observamos as características do progressismo teológico, percebemos que ele frequentemente nega doutrinas fundamentais, como a autoridade suprema das Escrituras, a necessidade do arrependimento, a exclusividade da salvação em Cristo e a definição bíblica de pecado. Assim, o cristão precisa estar atento, pois nem toda mensagem que utiliza a linguagem evangélica está, de fato, fundamentada no Evangelho de Cristo. Ouvir uma pregação não é um ato neutro. As palavras que entram em nossa mente têm o poder de moldar nossa forma de pensar e agir. A fé vem pelo ouvir, mas também os enganos se instalam pelo ouvir. Por isso, se um pregador relativiza a Bíblia, troca a verdade pela aprovação cultural ou coloca a opinião humana acima da revelação divina, o cristão se expõe a um risco espiritual ao se alimentar desse tipo de mensagem. O Senhor Jesus advertiu que muitos viriam em seu nome, mas enganariam a muitos. Portanto, o discernimento é indispensável. Isso não significa que o cristão deva viver em uma bolha, sem jamais entrar em contato com pensamentos divergentes. Porém, é fundamental distinguir entre conhecer algo e se alimentar espiritualmente daquilo. Ouvir uma pregação com a intenção de buscar edificação e direção espiritual é muito diferente de escutar para analisar criticamente. Aquele que não tem maturidade bíblica suficiente pode confundir as duas coisas e acabar absorvendo doutrinas contrárias à fé, pensando que está ouvindo a voz de Deus. Um ponto essencial é lembrar que o verdadeiro pastor não apenas fala sobre Deus, mas transmite fielmente o que Deus já revelou em sua palavra. A função da pregação não é agradar ao público, mas proclamar a verdade do Evangelho, mesmo que seja dura. O pastor progressista, ao suavizar ou reinterpretar passagens bíblicas para harmonizá-las com valores seculares, acaba adulterando a mensagem. Assim, a pregação perde seu caráter profético e se torna apenas uma palestra motivacional ou ideológica. A Escritura ensina que haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres segundo seus próprios desejos. Esse tempo claramente já chegou, e a proliferação de mensagens progressistas é um sinal disso. A palavra de Deus não precisa ser adaptada para permanecer relevante. Ela é eterna e suficiente. O que precisa ser transformado não é a Bíblia, mas o coração humano. Portanto, ouvir pregação de pastores progressistas pode ser espiritualmente perigoso. O cristão sincero, que deseja crescer na fé, deve buscar mestres que pregam com fidelidade e temor do Senhor, e não aqueles que moldam a mensagem ao gosto do mundo. A Bíblia é clara ao nos orientar a fugir daqueles que trazem outro evangelho, mesmo que pareçam piedosos ou usem o nome de Cristo. Essa reflexão nos leva a pensar com seriedade sobre o que colocamos diante de nossos ouvidos. Se a fé vem pelo ouvir, é fundamental escolher cuidadosamente quem nos ensina e de que fonte nos alimentamos. No próximo momento dessa reflexão, veremos em mais detalhes como o progressismo teológico se manifesta e quais são seus principais perigos para a vida espiritual do cristão. Para compreender melhor os riscos de se expor às pregações progressistas, é importante analisar de que forma esse movimento se manifesta na prática. O progressismo teológico se caracteriza por reinterpretar as Escrituras segundo os padrões culturais contemporâneos, relativizando verdades que a Igreja histórica sempre reconheceu como fundamentais. Esse processo ocorre de forma sutil. Não se nega diretamente a Bíblia,
mas se coloca em dúvida sua autoridade absoluta, sugerindo que ela precisa ser atualizada para dialogar com o mundo moderno. Um dos traços mais marcantes desse tipo de pregação é a ênfase em uma visão seletiva do amor de Deus. Muitos pastores progressistas falam de um amor inclusivo e acolhedor, mas omitem a necessidade do arrependimento e da transformação de vida. O resultado é uma mensagem que soa agradável aos ouvidos, mas que retira o peso da santidade divina e minimiza a seriedade do pecado. A Escritura, no entanto, mostra que o amor de Deus não é permissivo, e sim redentor. Ele ama o pecador, mas exige mudança de vida, chamando todos ao arrependimento. Outro ponto é a maneira como o progressismo lida com temas morais e éticos. Questões que a Bíblia trata de forma clara, como a sexualidade, o casamento e a prática da justiça, muitas vezes são reinterpretadas para se alinhar ao pensamento dominante da sociedade. Em vez de confrontar o pecado, essas pregações buscam legitimá-lo, gerando confusão entre os cristãos. Essa estratégia, ainda que envolta em palavras de tolerância e respeito, acaba por enfraquecer a autoridade das Escrituras e abrir brechas para que cada um faça o que acha certo aos seus próprios olhos. Há também uma tendência progressista de reduzir a obra de Cristo a um exemplo de amor e solidariedade, sem destacar sua natureza redentora. O sacrifício na cruz deixa de ser central e passa a ser visto apenas como um gesto de generosidade a ser imitado. Isso dilui o Evangelho, transformando-o em um discurso social ou político. Porém, sem a mensagem da cruz, não há verdadeira pregação cristã, pois é nela que encontramos a reconciliação com Deus e a vitória sobre o pecado. O apóstolo Paulo já advertia que, se alguém pregasse um evangelho diferente daquele que ele havia anunciado, esse deveria ser rejeitado. Isso nos mostra que nem toda pregação que usa a linguagem bíblica é, de fato, fiel ao evangelho de Cristo. O cristão precisa ter discernimento para perceber quando uma mensagem se distancia da verdade revelada e se aproxima de filosofias humanas. A fidelidade à palavra deve ser o critério central na escolha de quem ouvimos. É verdade que muitos progressistas falam com eloquência, têm carisma e atraem grandes multidões. Entretanto, o sucesso numérico não é sinal de aprovação divina. A Bíblia nos mostra que o caminho estreito é o da salvação, e poucos são os que o encontram. Já o caminho largo, seguido por muitos, conduz à perdição. Quando uma mensagem se torna popular porque agrada a todos, há grande chance de que esteja diluindo a verdade para caber nos moldes do mundo. Assim, a questão não é apenas se o cristão pode ouvir a pregação de pastores progressistas, mas se deve se alimentar dela como fonte espiritual. A resposta bíblica é clara: não. O cristão pode até conhecer essas ideias para discernir os tempos e se preparar melhor, mas sua nutrição espiritual deve vir de pregadores fiéis, que anunciem a palavra com coragem e reverência, sem manipulação ou distorção. Na continuação desta reflexão, será importante destacar como o cristão pode desenvolver critérios práticos para reconhecer pregações progressistas e se fortalecer na verdade do Evangelho, permanecendo firme diante de vozes que buscam deturpar a mensagem de Cristo. Depois de entendermos como o progressismo teológico se manifesta e os riscos que ele traz, é necessário refletir sobre como o cristão pode discernir e se proteger dessas influências. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes, porque o inimigo sempre tenta distorcer a verdade para enganar até os eleitos. Esse discernimento não surge de forma automática, mas é fruto de maturidade espiritual, estudo fiel das Escrituras e dependência constante do Espírito Santo. O primeiro critério para identificar uma pregação progressista é observar como ela trata a palavra de Deus. Pregadores fiéis pregam as Escrituras como autoridade suprema, ainda que isso desagrade o público. Já os progressistas frequentemente selecionam apenas as passagens que confirmam suas ideias ou reinterpretam textos claros para que se encaixem em suas agendas. Quando a Bíblia deixa de ser a voz principal e passa a ser apenas um recurso retórico, o cristão precisa perceber que há perigo e se afastar.
Outro critério importante é analisar se a mensagem conduz ao arrependimento e à transformação de vida. O Evangelho verdadeiro sempre chama o ser humano a reconhecer seus pecados e se voltar para Cristo. Pregações que apenas confortam sem confrontar, que oferecem alívio emocional sem apontar para a cruz, estão incompletas e podem ser enganosas. Um evangelho sem arrependimento não é o Evangelho de Jesus, mas uma versão adaptada para agradar. Também é necessário observar se a pregação centraliza a pessoa de Cristo e sua obra redentora. Muitas mensagens progressistas falam de Jesus como exemplo de bondade e solidariedade, mas silenciam sobre seu papel como Senhor e Salvador. O verdadeiro Evangelho não pode ser reduzido a uma inspiração moral ou a uma agenda social. Ele é a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos deu vida eterna. Se a cruz não ocupa lugar central, a mensagem não é bíblica. Além disso, o cristão precisa avaliar os frutos do ministério. Jesus ensinou que pelos frutos conheceríamos os falsos profetas. Pastores que relativizam o pecado, promovem confusão moral ou buscam aplausos do mundo em vez da aprovação de Deus estão dando frutos amargos. Já aqueles que pregam a verdade, mesmo sob perseguição e rejeição, revelam fidelidade ao Senhor. O discernimento passa por observar não apenas o conteúdo das palavras, mas também o testemunho de vida. Para resistir a essas influências, o cristão deve se aprofundar no estudo da palavra. O conhecimento bíblico sólido é a melhor defesa contra o engano. Quem conhece a verdade consegue identificar a falsificação. Além disso, é preciso cultivar uma vida de oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e entendimento. Ele é quem guia o povo de Deus a toda a verdade e dá sensibilidade para reconhecer a diferença entre luz e trevas, mesmo quando esta última se apresenta disfarçada. Outro aspecto fundamental é estar ligado a uma comunidade de fé saudável. O cristão isolado é mais vulnerável às falsas doutrinas, pois não tem irmãos que o ajudem a corrigir sua caminhada. Uma igreja que valoriza a pregação expositiva, o discipulado e a disciplina espiritual se torna um ambiente de proteção e fortalecimento. Ali, os crentes podem crescer juntos no conhecimento de Cristo e se apoiar mutuamente diante das tentações do erro. Portanto, o cristão não apenas pode, mas deve desenvolver critérios claros para avaliar as mensagens que ouve. O simples fato de alguém se autodenominar pastor não significa que esteja pregando a verdade. Cabe ao cristão julgar tudo pela palavra de Deus, rejeitando aquilo que se desvia dela. No próximo momento, veremos como essa postura prática de vigilância não é apenas uma defesa pessoal, mas também um testemunho coletivo da Igreja, que é chamada a ser coluna e firmeza da verdade em meio a um mundo que constantemente tenta corromper o Evangelho. Ao longo desta reflexão, vimos que a questão não é apenas se o cristão pode ouvir a pregação de pastores progressistas, mas quais consequências espirituais essa escolha pode trazer. O progressismo teológico se apresenta com uma linguagem agradável e um discurso acolhedor, mas esconde um perigo real, a diluição da verdade do Evangelho. Quando a autoridade da Bíblia é relativizada e a cruz de Cristo deixa de ocupar o centro da mensagem, aquilo que resta já não é mais o Evangelho de Nosso Senhor, mas uma versão adulterada. O cristão deve se lembrar de que não é chamado a buscar apenas mensagens que confortam, mas sim a verdade que liberta. A palavra de Deus frequentemente confronta nosso pecado, revela nossas falhas e nos chama ao arrependimento. Essa dimensão transformadora é ignorada em muitas pregações progressistas, que substituem o arrependimento por aceitação indiscriminada e o discipulado por ativismo social. É preciso compreender que o amor de Deus não é permissivo, mas santo, e que a verdadeira graça nunca legitima o pecado, mas nos conduz à transformação de vida em Cristo. Outro ponto fundamental é que ouvir pregações não é um ato passivo. Cada mensagem que permitimos entrar em nossa mente pode moldar nossas convicções. Se nos alimentamos de ensinos distorcidos,
Corremos o risco de enfraquecer nossa fé e de perder clareza sobre aquilo que a Escritura realmente ensina. Por isso, o apóstolo João nos exorta a provar os Espíritos, verificando se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa advertência continua atual e necessária. A postura correta diante desse cenário é buscar pregadores que sejam fiéis às Escrituras, que não temam anunciar toda a verdade de Deus, mesmo quando ela confronta os padrões do mundo. O cristão deve valorizar a pregação bíblica, expositiva e centrada em Cristo, pois é somente esse alimento que fortalece a fé e sustenta a vida espiritual. Igrejas que permanecem firmes na palavra tornam-se refúgios de luz em meio à confusão de um tempo em que tantos querem adaptar o Evangelho às conveniências humanas. Encerrando essa reflexão, podemos afirmar: o cristão não deve se alimentar espiritualmente da pregação progressista, porque ela não conduz à vida em Cristo, mas ao afastamento da verdade. O caminho da fidelidade é permanecer no Evangelho puro e simples, sem acrescentar nem retirar nada. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sua palavra continua sendo suficiente para transformar vidas e guiar a Igreja em todos os tempos. Diante disso, a responsabilidade de cada crente é clara: vigiar, examinar todas as coisas à luz da Escritura e permanecer firme na sã doutrina. Essa postura não é apenas uma proteção individual, mas também um testemunho coletivo de que a Igreja ainda é a coluna e firmeza da verdade. Em um mundo cada vez mais marcado por distorções e enganos, cabe aos cristãos segurar com firmeza a lâmpada da palavra, mantendo o Evangelho vivo e intocado para esta geração e para as que virão.